Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a TBR de novembro. A TBR mais esperada do ano para mim, porque é a minha TBR de férias. Eu bastante férias durante novembro, então eu vou poder ler bastante coisa. E por isso eu decidi escolher calhamaços para esta TBR. Mas antes de começar a falar sobre a TBR, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me segue nas redes sociais. Eu tô sempre presente no Instagram, compartilho lá nos stories o que eu tô assistindo, o que eu tô lendo, faço alguns comentários com vocês, tô contando um pouco também sobre a parte da escrita, faço alguns conteúdos sobre os contos que eu estou lançando e você pode me acompanhar por lá para ter outros conteúdos diferentes. E voltando ao assunto da escrita, eu lancei 2 contos esse mês que estão disponíveis na Amazon. Eu vou deixar o link aí para vocês adquirirem, tanto dá para comprar quanto dá para ler no Kindle Unlimited. São 2 contos com temática mais sombria porque eu quis pegar essa vibe de Halloween. Então tem um conto de Dark Romance, que é o jogo do Stalker, eu vou deixar a capinha dele aí, que ele é um Dark Romance, mas mais leve, mais soft, nada muito pesado, sem hot. É um Dark Romance por causa da temática de Stalker, mas ele é mais pro romance. E também o conto que está em pré-venda, que é Meu Namorado Fantasma, que é uma cozy Halloween na cidade pequena, um pouquinho de magia, e ele é um pouco mais melancólico, então eu espero que vocês gostem. Esse do Meu Namorado Fantasma está em pré-venda e ele vai ser lançado no dia 31 de outubro, então você pode adquirir a pré-venda ou também, assim que sair, pegar no Kindle Unlimited. Espero que vocês gostem. Se lerem, por favor, deixa um comentário na Amazon, deixa sua nota e me dá o feedback do que vocês acharam. Estou bem interessada em saber a opinião de vocês. Podem ser sinceros, que eu quero saber realmente o que vocês acham. Eu sou nova nessa coisa de escrita, então eu queria muito saber a opinião, o que vocês acharam de verdade sobre os contos. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Esses são os anúncios. E agora vamos lá para a TBR. Os planos de novembro para as leituras. E eu falei TBR com calhamaços porque assim, eu fiquei o ano inteiro sem conseguir ler direito e calhamaços foi uma coisa que eu não consegui encaixar mesmo. Então foram poucos calhamaços que eu li esse ano. Mas eu tô assim, muito sedenta para fazer leituras e eu sinto muita saudade de ler assim, horas e sentar um dia inteiro e ficar lendo. Eu tenho muita saudade disso, que eu realmente não tinha tempo. Então, nas férias eu quero aproveitar o máximo que eu conseguir para ler. Eu vou viajar no final do mês, que eu vou pro Rio, então um período aí do mês eu não vou estar em casa, então provavelmente nesse período que eu estiver viajando eu não vou ler, né, muita coisa, porque eu vou ver minha família lá do Rio, então eu quero aproveitar todo esse começo de mês para ler o máximo que eu conseguir. E claro que isso não é a única coisa que eu tenho para fazer, porque eu pretendo lançar também outras histórias para o Natal. Então eu estou no processo de planejamento, revisão de um deles. Então vão ser 2 que eu pretendo lançar em dezembro. Então eu estou no processo de criação e desenvolvimento do segundo e de revisão do primeiro. Então ainda estou nesse processo. Vão ter essas coisas que eu vou fazer e nos vídeos de vlog e nos vídeos do mês que vem eu quero trazer um pouco também nessa parte da criação dos contos para vocês, né? Porque foi bem surpresa esses que eu lancei agora em outubro. Então no de novembro em novembro eu quero mostrar um pouco para vocês da criação e de como está sendo esse processo de escrita desses contos de Natal que vão sair em dezembro. Então acompanhe os vlogs e acompanhe o canal, porque eu quero trazer bastante conteúdo em novembro, já que eu vou ter tempo. Então, é isso. Agora vamos para os livros. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é o livro mais esperado do ano para todo o universo do Booktube mundial, porque era... Gente, foi lançamento mundial. Aqui no Brasil ele saiu quase simultâneo ali com o lançamento gringo. Foram poucos dias assim de diferença, pelo que eu sei. Então, veio aí, veio muito aí. E assim, eu tô assim, animadíssima. Eu tô salvando um monte de fanart. Eu já tô no clima. Eu tô no clima. Tô salvando fanart, tô salvando book trailer que o pessoal tá fazendo com o IA, que tá sendo maravilhoso. Então, tipo assim, vem muito aí. Vem muito aí. Você já sabe qual é, né? Alchemized, eu comprei esse mês. Mega promoção da Amazon, ele tava com um desconto, tava mais barato, porque ele tava sem estoque, então eu esperei alguns dias ainda, tive que esperar um tempinho pra ele chegar. Mas ele veio, ele chegou e ele tá aqui, e ele tem quase 1000 páginas, 960 páginas, ou seja, um grande calhamaço para iniciar essa TBR pra vocês. Alchemized, o mais esperado do ano, o hype mundial do momento, é um livro da Sun Liu,
Ele era um livro que originalmente foi uma fanfic, que era a fanfic Manacle, que era inspirada em... era uma fanfic da Hermione, que era Manacle o nome, bem sombria, pesada, vários gatilhos, e contava a história como se o Voldemort tivesse ganhado a guerra no fim e matado Harry, aquela coisa toda. E aí a gente continua o mundo depois disso, como o mundo ficou pós a perda ali do bem e o mal ter vencido. E é meio que essa a temática. Esse aqui a autora já fez as modificações, tornou original, acrescentou umas coisas, falaram que expandiu o universo tá incrível, bem original e um universo bem complexo de fantasia, que ela criou uma fantasia única, né, original, porque ela não tem os direitos das coisas que tem a ver com Harry Potter, né, então ela pegou aquela fanfic e tornou ela original para fazer uma publicação oficial e já tem anúncio para filme. Antes de lançar o livro, já tinha sido anunciado que os direitos foram comprados pela Legendary para um filme. Ou seja, vem aí Alchemized, entendeu? Eu tenho a fanfic de Manacle, eu comecei a ler, mas não cheguei a concluir. E agora que saiu o original, eu vou ler realmente o original, entendeu? E todo mundo fala que não precisa ler a fanfic pra ler esse, então vem aí, todo mundo amando, todo mundo surtando, todo mundo chorando. Quero entrar nesse clima, estou preparada para as lágrimas. Eu acho que eu estou. Espero estar. Mas enfim. Agora vamos para o próximo livro, outro grande calhamaço que eu comprei recentemente também. E eu quero aproveitar esse tempo para ler, porque esse tipo de livro, com essa quantidade de páginas, é uma coisa que eu não consigo ler no meu dia a dia de rotina, de trabalho, faculdade e tudo mais, e vida de rotina da casa, enfim. Não consigo. Então, eu vou tentar ler nas férias também. É outro calhamaço gigantesco de quase 1000 páginas, A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Eu estou, assim, muito louca para ler esse livro a minha vida inteira. A vida inteira eu quis ler esse livro. Desde que eu me lembro, eu quero ler esse livro. Porque eu já comentei com vocês uma vez, em várias ocasiões, que eu li a segunda parte do livro, porque ele era dividido em 2 volumes. Eu li o segundo volume. Eu comecei a ler o segundo volume. Quando eu percebi que eu estava perdendo muita coisa, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu vi, ele é o segundo. Ou seja, tinha um primeiro. E naquela época esses livros eram esgotados, era aquela edição antiga verde. Depois teve aquela edição com a flor, e eu nunca consegui comprar, porque na época que saiu eu não tinha como comprar, e ele também esgotou. E aí, finalmente, a Rocco relançou nesse volume único, nessa edição de capa dura, bem bonita, é bem pesada, é um dos motivos que eu também não conseguiria ler ele se não for nas férias, porque eu não vou conseguir levar isso para todo lugar, apesar de eu ter e-books no Kindle, da versão antiga, que eu cheguei a ler uns 20% e eu estava amando. Eu tenho muito, tipo, eu tenho 90% de chance de eu amar muito esse livro, de ele ser um favorito. Então, eu tô com ele aqui. A escrita da Anne Rice é uma escrita que tende muito ao gótico, sombrio, e a escrita dela, ela tem uma pegada muito quase clássica, sabe? Ele é quase um clássico moderno. Os livros da Anne Rice, como Entrevista com o Vampiro, que também é um que eu quero muito ler, que eu tenho aqui. Eu quero ler antes de assistir a série nova que tá saindo na Prime. E esse aqui também já tem a série na Prime, e eu só vou assistir a série quando eu ler esse livro aqui. Então eu quero muito ler pra poder assistir a série, porque eu quero muito ver a série com a Alexandra Daddario, que é uma atriz que eu gosto. Apesar de que tem muita gente que tem muito hate em cima da Alexandra Daddario, eu gosto da atriz, né? Então eu quero muito assistir a série com ela. Então, já saiu, acho que até a segunda temporada já tem, e eu ainda não assisti porque eu quero ler. E Histórias de Bruxa, gente. A escrita da Anne Rice é, assim, impecável, é maravilhoso, e eu não quero desperdiçar a chance de ler finalmente a história que eu tô a vida inteira esperando pra ler. Gente, a vida é tanta mesmo, gente. Desde que eu era novinha que eu peguei o segundo volume. Eu era adolescente, bem novinha, sabe? Adolescente, devia ter o quê? Uns 14, 15 anos. E eu não li o bendito do livro até hoje. E finalmente consegui comprar na promoção, na mega promoção. E esse foi o livro do caso lá que jogaram na poça de água. Mas, enfim. Agora vamos para os próximos livros dessa TBA. Um deles é um que eu comprei recentemente também. Eu tô deixando aqui os livros recentes que eu comprei já, planejando para as férias. Esse aqui é o Catabases da R.F. Kuang, que eu li recentemente Babel. Tenho minhas questões com Babel, como eu tenho minhas questões com Pop War. Essa autora tem uma escrita muito boa, mas ela desanda total a história e o final, na minha opinião, ela vai ladeira mesmo. Então, eu tenho minhas questões, mas eu tenho esperança, porque eu comprei e eu quero ler.
entendeu? Eu comprei com cupom de desconto para comprar mais barato. Tem toda a temática de O Inferno de Dante e também a Odisseia e alguns clássicos, né, muito incríveis que eu amo. Então eu quero muito ler Catabases e eu espero gostar. E é a chance que eu vou dar para a R.F. Kuang. Depois desse, eu acho que eu vou repensar muito antes de comprar qualquer coisa dela, porque eu já tinha essa situação quando eu li Pop War e eu meio que deixei essa autora totalmente de lado, mas aí eu quis dar mais uma chance lendo Babel e esse que são a Dark Academia, então eu quero dar mais uma chance. Eu quero concluir logo nas minhas férias para não estender muito tempo e ter meu veredito sobre essa autora. Então, vem aí, Catabases. E esse daqui se passa em Cambridge e Babel era em Oxford. Então, é Dark Academia com a pegada, né? Pessoas fazendo doutorado, aquela coisa toda. Enfim, eu acho que eu vou gostar. Eu tenho esperança, gente. Eu tenho esperança. Esperança é o último que morre, né? E esse é o caso aqui, é a última chance que eu vou dar para a F. Kuang. Outro livro que é uma meta para o próximo mês, porque eu quero ler nos primeiros dias já de novembro, se possível até começar agora, nesses últimos dias de outubro, eu quero começar, se tudo der certo, senão nos primeiros dias de novembro, porque vai ter a discussão dele, se eu não me engano, é dia 5, que é a leitura conjunta do clube da Carol, do Travessa do Livro. Ela abriu um clube de membros esse mês e eu sou parte do clube de membros, então eles estão fazendo a leitura de Como Se Fôssemos Vilões, que também é uma Dark Academia, e eu acho que eu vou gostar. Eu nunca vi ninguém que leu esse livro falar mal, pelo menos 10 pessoas que eu acompanho, ninguém falou mal. Pode não ter sido 5 estrelas e favoritado, nem nada do tipo, mas não foi um livro ruim pra ninguém que eu acompanho. Então eu acho que eu vou gostar. Eu comecei a ler ele em inglês quando ele saiu lá fora, alguns anos atrás, mas não consegui dar continuidade, então veio a oportunidade de ler no clube e aí eu adquiri a edição em português porque estava mais barato, obviamente. Então vou fazer essa leitura. Tem uma pegada meio história secreta, pelo que as pessoas dizem, então eu acho que eu vou gostar. Enfim, essa é mais uma leitura. Outra leitura que eu vou estar fazendo esse mês vai ser Fury of the Gods, que eu comecei em outubro, em setembro, que eu tô lendo a trilogia com a Ana já terminou e eu não consegui concluir na época, e esse mês eu deixei bem Spook Season, então eu não quis botar a fantasia, que é uma fantasia de vikings e tudo mais. Então, eu deixei pra ler agora em novembro e finalizar a trilogia, o último livro da trilogia, então eu quero focar bastante realmente em ler e concluir a trilogia de Bloodsworn Saga do John Green. E um livro que eu estou esperando desde o ano passado para ler, e aí eu falei, nossa, vai ser perfeito que eu vou estar de férias, vou conseguir incluir, e eu quero fazer um vlog específico dele, tipo um dia lendo, que é Novembro 9 da Colleen Hoover. Então eu gostaria muito de fazer um Novembro 9 lendo Novembro 9. E talvez lançar no mesmo dia o vlog, ou no dia seguinte o vlog, que é um romance da Colleen Hoover. Eu tenho o box com os 3 livros da Colleen Hoover, que era É Assim Que Acaba, Tarde Demais e Novembro 9. E o único que falta eu ler é Novembro 9. Eu ia ler ano passado, mas eu acabei perdendo o timing do Novembro 9. E eu falei, não, vai ser Novembro 9, sim. Aí eu deixei pra esse ano, então eu quero muito ler Novembro 9 em Novembro 9. Vocês estão entendendo? E eu quero gravar um vlogzinho pra vocês. Colleen Hoover, gente, é leitura muito rápida, 345 páginas por aí. E tipo, você devolve, é um livro de tamanho pequenininho, então, tipo assim, dá pra ler um dia, eu li tarde demais em um dia, e é assim que acaba em um dia, então acho que dá pra ler esse aqui também em um dia. Esse daqui é um livro mais antigo da Colleen Hoover, tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas enfim, é aquele lance do casal que se encontra todo dia, todo ano na mesma data, no mesmo dia. E é meio essa pegada, né? Então, talvez eu goste. Vamos ver o que eu vou achar, mas eu quero terminar esse box e ler todos, e se eu tiver que me desfazer, eu me desfaço, apesar de tarde demais eu ter gostado muito. Eu também tô querendo consumir alguns livros da Colleen Hoover que vão sair o filme, né? Tipo Verity, se não fosse você, eu acho que é o nome, e a segunda chance que vão sair os filmes. Então eu quero ainda ler pra poder assistir o filme, porque os filmes me interessam. Então eu quero ler pra assistir. É Assim que Acaba saiu o filme, mas eu ainda não assisti. Então eu quero assistir o filme também de É Assim que Acaba. E por último, eu vou falar sobre os e-books. Eu vou continuar lendo as séries da Juliana Dantas, que eu estou no processo de leitura de uma das séries dela. Tô pra terminar o segundo volume hoje, então acho que hoje eu termino. Falta uma hora pra acabar o e-book, então eu termino hoje mesmo. Eu vou ler o terceiro, que é Tóxicos, e o quarto, que é Malditos, ainda esse mês de novembro. Eu só não sei se eu consigo iniciar a próxima série, que é no mesmo universo, que é St. Edward's Institute, que eu queria muito, porque saiu o volume novo, saiu o quarto volume da série
de St. Edward's Institute e tá todo mundo soltando, ela tá compartilhando várias coisas. Eu tô falando, nossa, vai ser maravilhoso, vou amar esse livro. Mas eu ainda tenho que ler todos os livros anteriores e eu tô lendo essa série anterior pra ler essa série atual. Então, que eu não vou conseguir ler separadamente. Ela fala que não precisa, que você vai conseguir ler, mas eu não vou conseguir. Porque os personagens aparecem de uma série na outra e tem toda a história de background da outra série que vai estar do background do personagem da série atual. Então eu não vou conseguir. Então eu vou ler. E eu quero ler pelo menos esses 2 dessa série que eu tô terminando. E talvez começar a próxima, né? Tem outros livros de autor nacional que eu tenho separado aqui no Kindle que talvez dê pra eu ler, então eu gostaria muito de encaixar. Se eu conseguir encaixar pelo menos 3, eu vou ficar feliz. Um deles é Antes que o Tempo Acabe, da Ivy Matarazzo. Eu vou deixando a capa aqui pra vocês, porque no Kindle não vai aparecer direito a capa. Que é um age gap que uma menina no TikTok indicou, inspirado ali. Ah, se você gostou de Birthday Girl, você vai gostar desse. E esse é muito melhor que Birthday Girl, de acordo com a menina do TikTok. E aí eu fui procurar, achei, gostei da sinopse e baixei. É o mesmo sentido. Ex-sogro, ex-nora vão se casar no casamento arranjado por um motivo específico. E é um romance de age gap. Então, tô bem interessada nesse, porque eu achei muito interessante. É uma trilogia, se não me engano, esse é o 3º livro, que são desses irmãos mais velhos e médicos. Então, tô bem interessada em ler. Outro que eu quero muito ler foi um que eu comprei recente. Isso tudo são lançamentos recentes das autoras, tá? Esse do Age Gap do médico é um pouquinho anterior, tem alguns meses de lançamento, mas esses que eu comprei também são lançamentos desse mês, de agora, de outubro. A duologia Reis do Prazer, da Amy Dusk, e o primeiro volume que ela lançou agora, que é A Filha Secreta do Barão do Gado, é de Fazenda, é Age Gap. Fiquei bastante empolgada com essa sinopse. Bastante empolgada. E eu gostei muito da capa, da vibe, que ela vai compartilhando as coisas, né? As autoras, então fiquei bastante interessada. Eu acho que eu vou gostar muito desse. E o segundo volume vai sair também no final do mês, se eu não me engano, que é o segundo da duologia. Então, se der certo, eu encaixo também mais um. E o outro que saiu o 3º livro dessa trilogia, e é uma trilogia de New Adult também na faculdade com esporte. Né? Tem negócio do hockey e tudo mais. O primeiro volume é Amizade em Jogo e saiu atualmente o 3º volume, que é Segredo em Jogo. O primeiro é Amizade em Jogo, o segundo é Rivalidade em Jogo e o terceiro é Segredo em Jogo. E eu quero ler pelo menos o primeiro, que é Amizade em Jogo. E o terceiro, ela tá compartilhando várias coisas fofas sobre. E eu tô bastante animada pra ler. Eu falei, ai, gente, deve ser lindo, vou amar. Entendeu? E aí eu gostaria de encaixar pelo menos esses. Tem um outro que eu peguei, e esse aqui não é uma prioridade, eu quero pelo menos começar esses aqui, que é Boas Intenções, da Natami, que é 2 amigas que escrevem essa série. E é uma capa que eu amei. Eu amei essa capa. Também é New Adult, coisa de faculdade. Vou deixar a capa aí. E eu tô gostando bastante de New Adult. Não era uma coisa que eu costumava ler, mas eu comecei a ler agora, né? Lendo os livros da Juliana Dantas e eu tô gostando dessa vibe. Então acho que eu vou curtir. Eu até peguei no Kindle O Acordo, que vai sair filme. Em inglês tá toda a série no Kindle Unlimited. Então eu peguei o volume, que é The Deal. Acho que é esse, vou deixar a capa aí como tá, que é a capa nova, muito fofinha, por sinal. E talvez eu leia, também tem a ver com esportes, New Adult, faculdade, coisa e tal. E vai sair o filme ano que vem, e aí eu tô bastante animada para ver o filme, porque esse tipo de coisa, eu gosto muito de filme de romance, assim, clichêzão. Eu gosto muito, e eu acho que eu vou gostar desse livro. E eu acho que são essas as leituras que eu quero encaixar ali em questão de e-books. E tem outras leituras que eu tô separada ali, que eu quero ler, que eu quero encaixar ainda no mês de novembro, mas eu não sei se existe essa possibilidade de tempo, porque eu tô meio surreal já aqui com 2 calhamaços de 1000 páginas, então eu não sei se vai dar. Mas eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir, então provavelmente, então pode ser que eu mude alguns livros e acrescente outros, troque por outros menores, ou depende da vibe como eu vou estar. Eu quero realmente relaxar nas minhas férias, então assim, se eu quiser trocar o livro, eu vou trocar, porque eu quero que seja uma vibe boa, relaxada, que eu possa ler o máximo que eu conseguir. Então, é isso. Então é essa a TBR de novembro, a TBR de férias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Me conta aí o que você pretende ler em novembro. Tem algum planejamento para novembro? Quais são as suas expectativas para esse fim de ano? Quais são os seus planos? Me conta aí nos comentários. Então é isso, muito obrigada por assistir até o final. Um beijo, até o próximo vídeo.